vezes Jesus dizia muito com poucas palavras, às vezes Jesus dizia com ações, com atitudes, e as ações muitas vezes falam mais do que 1000 palavras. E nós temos procurado nas Escrituras os ensinos sobre o que disse Jesus, e aí nós queremos aprender com Jesus o que Ele tem a nos dizer. Há um assunto que eu falo muito pouco na igreja, talvez você mesmo possa dizer que está aqui com a gente há muitos anos. Qual foi a última vez que eu falei sobre esse assunto que eu vou falar nessa noite com a igreja? Talvez nem se lembre, porque eu penso que o assunto que eu vou falar hoje é o mesmo assunto que está no boletim, não é o mesmo tema, não é a mesma palavra, mas é um assunto que diz respeito à vida da igreja, e nós precisamos ouvir o que disse Jesus sobre essa questão, né? Então eu quero aqui, depois de muitos anos sem falar sobre esse assunto, eu quero hoje falar com a igreja e falar com quem está nos ouvindo sobre esta questão que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23 ao versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Meus queridos irmãos, atualmente há uma crítica muito forte, dizendo que as igrejas só falam em dinheiro, mas isso não é verdade. As igrejas sérias, as igrejas comprometidas com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, comprometidas com o cuidado e o pastoreio das pessoas, preocupadas e atentas à atenção para com aqueles que buscam a Cristo, que buscam o Evangelho e que buscam a comunhão, não tem de verdade como objetivo principal a arrecadação de dinheiro. Não buscam isto, porque tem como interesse principal pregar a palavra de Deus, levar o convertido a crescer na graça e no conhecimento de Jesus, preparando a sua vida para que ele possa vivê-la bem próxima e íntima de Deus, conhecendo a vontade de Deus para a sua vida, conhecendo o propósito de Cristo para a sua existência. O maior compromisso destas igrejas sérias é com a mensagem das Escrituras, e não apenas com os trechos ou os textos, os versículos que falam de contribuição. A igreja de Cristo comprometida com a palavra, ela não negocia o reino de Deus, ela não mercadeja o Evangelho, ela não negocia cadeiras, ela não negocia cargos, ela não negocia posições políticas na sociedade. A igreja séria, ela prega a palavra, adora e louva ao Senhor nosso Deus. Mas isto, apesar da crítica e do compromisso das igrejas sérias, isso não quer dizer que a igreja séria também não tem necessidades, e que os seus membros não devam ser generosos, e não devam entender as necessidades da igreja. A igreja depende de contribuição dos crentes. Sabe por quê? Eu cito alguns exemplos. Quem paga a conta da luz, usada aqui nas dependências da igreja durante os cultos? Quem paga pelos gastos com as demais atividades que a igreja realiza? Como é que se mantém as dependências da igreja arrumadas, limpas,
organizadas e confortáveis? Quem arca com os materiais utilizados no departamento infantil, no coral e na escola dominical? E a compra e a manutenção dos instrumentos musicais? A conservação do patrimônio? Como são sustentados os ministros, os pastores, os missionários e os evangelistas que usam integralmente o seu tempo a serviço do Evangelho? E aí nós podemos acrescentar outros gastos que a igreja tem. Mas eu creio que esses exemplos bastem para entendermos a importância de nós fazermos parte, de você fazer parte desse projeto que se chama igreja, a igreja local. Meus amados irmãos, muitas pessoas são radicalmente contrárias ou descuidadas com a contribuição na igreja, mas se esquecem que os serviços prestados a elas não são de graça. Alguém paga a conta, alguém executa o serviço, alguém está ocupando o seu tempo, alguém está por trás da condução da igreja. Por isso eu tenho como objetivo, com esta pregação, apresentar alguns princípios que devem mostrar por que o cristão, no que concerne a contribuição, precisa ter consciência desse seu dever, desse seu compromisso e ser fiel com ele. O texto que nós lemos traz uma consideração crítica de Jesus Cristo, quando disse de modo enviesado o que os ouvintes judeus faziam no que diz respeito à generosidade. Na verdade, todo o capítulo 23 de Mateus, ele é marcado por uma sequência de censuras e advertências de Jesus Cristo. Você que está com a Bíblia aberta, ou você que está com o celular aí, observe desde o primeiro versículo do capítulo 23, quantos ais. Ai de vós, ai de vós. E estas são palavras que Jesus Cristo traz no sentido de apontar o dedo, ou para quem gosta de uma expressão mais explícita, de meter o dedo na ferida. No que diz respeito àqueles que se dizem, ou se diziam religiosos, que se diziam cristãos, ou que se diziam judaizantes. Então Jesus Cristo mostra, através dessas advertências, o que nós precisamos considerar de maneira clara, de maneira inequívoca, como nós devemos nos relacionar no reino e com o reino de Deus. E é interessante, eu já ouvi muitas pessoas dizerem, Jesus nunca falou nada sobre o dízimo. Não é verdade, aqui ele está dizendo sobre o dízimo. Acabamos de ler o texto sobre isso. E o Senhor Jesus Cristo vem chamar de hipócritas, hipócritas do templo, hipócritas da religião, hipócritas da fé, a fé que eles diziam possuir, mas eles estão sendo pessoas, na verdade, insensíveis, desinteressadas, desatentas e sem propósito no que diz respeito à participação deles no rebanho, na vida religiosa, na vida com Deus. Aqui eu selecionei para falar com os irmãos nesta noite a respeito do que Jesus Cristo falou sobre o fato de eles estarem se relacionando com as questões materiais no templo. Se nós formos um pouco mais meticulosos, nós vamos observar em outro momento que Jesus Cristo observa que esses mesmos homens, essas mesmas pessoas, eles transformaram o templo numa casa de comércio. E Jesus Cristo mostra um único momento da sua vida com uma certa agressividade. Eu fico imaginando Jesus Cristo virando os bancos da igreja e descendo o chicote no lombo deles e dizendo para eles: vocês transformaram a casa de Deus numa casa de comércio, e o zelo pela casa do Senhor me consome. Quando lemos esta passagem bíblica, nós vemos algo aqui muito
cruel em relação à comunhão deles na casa de Deus. Eles não só eram infiéis, como eles fizeram da casa de Deus uma casa de lucro, para eles ganharem, para eles se enriquecerem. Infidelidade essa que nós vamos encontrar no Velho Testamento, na casa do sacerdote Eli, em relação aos seus filhos, o que eles faziam com infidelidade na casa do Senhor, maltratando as ovelhas, explorando as ovelhas, abusando as ovelhas e tirando lucros da casa do Senhor. Então nós observamos, meus irmãos, que de fato pode haver sim, e houve no passado, e pode haver também hoje, distorções em relação às finanças na igreja. A administração, o cuidado, a fonte de recursos na casa do Senhor. Aqui Jesus Cristo fala para eles: vocês são hipócritas, e ai de vocês, hein? Vocês vão prestar contas para Deus do que vocês estão fazendo. Ai de vocês estão achando que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Ai de vocês sim, porque vocês estão sob o juízo divino. E aqui é uma passagem, né, aqui nessa passagem, há uma citação muito interessante. Vocês dizem que dão o dízimo da hortelã e do cominho e de outras ervas. Você consegue imaginar isto? Você consegue imaginar isto? Você sabe por que você não consegue imaginar? Porque esta citação de Cristo é como se fosse uma referência ilustrativa para dizer para eles: olha, vocês instituíram na casa do Senhor uma maneira de prevalecerem com a hipocrisia e o falso ensinamento na casa de Deus, para que eles pudessem, os escribas e os fariseus, eles pudessem exercer autoridade sobre aquelas pessoas. Entregar dízimo de hortelã e de ervas quer dizer nada. Por isso que nós não conseguimos imaginar isto. Vocês dizem que são fiéis e entregam os dízimos das hortelãs, das ervas do campo na casa do Senhor, mas para que serve isso? E outras coisas mais graves, vocês são infiéis não somente naquilo que vocês declaram serem dizimistas, porque entregar ervas e hortelãs e outras coisas na igreja, na casa do Senhor, não significa nada. Vocês são negligentes de modo completo com os preceitos mais importantes. Vocês não são generosos. Vocês não primam pela justiça, pela verdade. Vocês não praticam a misericórdia. E a fé que vocês dizem que têm, vocês têm uma fé falsa, enganosa. Vocês são infiéis. É isso que Jesus está dizendo aqui. E então ele termina essa narrativa, estas palavras tão firmes e tão sérias, dizendo para fazer uma coisa sem omitir a outra, e fazê-las ambas de modo honesto, íntegro e verdadeira na casa de Deus. Então Jesus Cristo afirma que ser contribuinte ou ser generoso não eximina o crente, não faz com que o crente, ou aquele que diz que tem fé, que ele não deve ser fiel em todas as demais áreas, porque não se compra. Assim como não deve ser negligente, também não se compra benefícios. Por que Jesus está dizendo isto? Jesus está dizendo que o que Ele quer das pessoas, o que Ele quer daqueles escribas, daqueles fariseus, o que Deus quer dos seus fiéis é que eles sejam fiéis de uma maneira ampla e restrita, por uma razão muito simples, que o profeta Malaquias, lá no capítulo 3, também já falou sobre elas, no mesmo tom que Jesus disse aqui, quando ele, de uma maneira também enviesada, ele diz às pessoas: vocês dizem assim, pois, no que nós roubamos o Senhor? Olha que Malaquias, ele é muito, a palavra de Malaquias aqui é muito dura, ele chama os infiéis de ladrões. Vocês roubam ao Senhor, porque vocês são infiéis.
no boletim, na mensagem de capa do boletim. Você que não pegou o boletim na parte da manhã, eu ainda tenho alguns volumes aqui, você pode pegar, exemplares, você pode pegar comigo, porque eu deixo ali um estudo bíblico bem amplo e bem completo no que diz respeito às ofertas, aos dízimos e à generosidade na casa de Deus. E se você quiser aprender mais, você terá essa fonte, o boletim, e nós podemos conversar mais também sobre esse assunto. E eu quero deixar esta mensagem aqui com o tema: Deus abençoa aquele que contribui, aquele que é generoso e o faz com alegria e o faz com amor. Deus ama aquele que contribui generosamente com alegria e com amor. Sabe por quê? Alegria e amor? Porque não existe generosidade se não houver alegria e se não houver amor no coração. E é sobre isso que eu quero dizer. A importância de quando damos alguma coisa, quando ofertamos alguma coisa, quando entregamos o dízimo na casa do Senhor, a importância de fazermos isso movidos pela fé e de uma forma alegre, de uma forma feliz, de uma forma satisfeita, de uma forma bondosa, generosa. Em primeiro lugar, para destacarmos isso, eu quero dizer que ser generoso é exercitar a graça recebida por Deus, de Deus, melhor dizendo. A graça é exercitar generosidade, é fazer algo de bom, no sentido de doar, de entregar, de uma maneira alegre e feliz, sim, porque o próprio Deus é quem tem nos abençoado. Foi Deus que nos deu a vida. Foi Deus que protegeu os nossos pais e deu-lhes recursos para sermos criados e nos tornarmos adultos como somos hoje, homens e mulheres responsáveis por tantas coisas. Foi Deus que nos abençoou, nos dando Jesus Cristo, seu Filho, para que pudéssemos sermos alcançados da vida perdida e desorientada que vivíamos e nos deu o presente da vida eterna. Foi Deus que nos deu saúde e condições para chegarmos até aqui. Foi Deus que nos deu inteligência para sermos capazes de aprender, de nos desenvolvermos em profissões. É Deus que continua nos dando força, coragem e sabedoria para sermos eficientes na empresa, sermos eficientes no nosso local de trabalho e realizarmos grandes obras. Deus tem nos dado tanta coisa. Nós temos sido tão agraciados. Nós temos sido tão abençoados. Mas será que nós retribuímos na casa do Senhor de maneira material e de maneira presencial, como trabalhadores na obra do Senhor, aquilo que Ele tem feito por nós? Meus irmãos, a tendência comum é entender a participação na vida da igreja e a contribuição como normativo, mandamento ou obrigação. Principalmente entendermos isso como obrigação. Já vi muitos pastores falarem sobre dízimo, dizendo assim, que é obrigação. E nós gostamos de nutrir essa ideia muitas vezes. Às vezes falamos que nós entregamos a primícia dos nossos dízimos na casa do Senhor por obrigação. A primeira coisa que eu tiro, nem sempre usando a palavra obrigação, mas dizendo, a primeira coisa que eu faço é tirar aquilo que eu levo para a casa do Senhor. Meus irmãos, é comum ouvir o princípio: se não contribuir, você está em falta. Aí, a pessoa passa a contribuir porque é obrigada e para não ser acusada de estar em falta. Quantas pessoas pensam em ofertar, em dizimar, em ser generoso, a partir dessa perspectiva da obrigação, a partir da perspectiva daquilo que ele deve fazer, porque se ele não fizer, ele está em falta. Meus irmãos, fazer isto, ou fazer dessa forma,
é o mesmo que perder a noção correta anunciada pela palavra de Deus. Contribuir é graça. Ofertar é graça. Dizimar é graça. Gastar tempo na casa do Senhor, no serviço do Senhor, como o tempo, por exemplo, que os coristas gastam, que os músicos gastam e se dedicam na casa do Senhor, é graça. Pregar a palavra, ensinar a palavra é graça. Não é obrigação. E não é para não ser achado em falta e não ter o dedo sendo apontado para você. Mas fazer isto no exercício da graça, porque maior graça nós recebemos de Deus, maiores benefícios nós recebemos de Deus. Uma das formas definitivas que nós podemos balizar a nossa fé, balizar a nossa vida cristã, é o quanto nós agimos com generosidade, com bondade e com amor. No dízimo, nas ofertas, na contribuição, nas ajudas e no exercício do trabalho do Senhor. Irmãos, tem muitas profissões rentáveis. Eu fico muito grato a Deus por ter irmãos na igreja que têm profissões rentáveis. Porque lutou, batalhou com as armas que Deus deu e entregou às suas mãos. Faz uso da inteligência para isso, e eu louvo a Deus por isto. Isto é muito importante. Mas eu pergunto, o que é contribuir? O que é entregar o dízimo? O que é dar uma oferta? O que é ser generoso na casa do Senhor, diante de tanto que Deus concedeu? Sabe, irmão e irmã, aquele que te deu tudo, Ele quer a sua prova de compaixão, a sua prova de fidelidade, a sua prova de generosidade, a sua prova de amor. Por isso que contribuir é algo, precisa ser algo gracioso. E não sermos hipócritas. E nem tampouco fazer com bandeirolas. Ah, eu canto no coral. Olha, eu gasto aqui na igreja 6 horas. 6. Vem aqui para as 4. Chega aqui às 4, sai aqui, daqui às 9. Eu gasto 6 horas na casa de Deus, todo domingo. Olha como eu sou bom. Meus amados irmãos, se você pensa assim, ou se nós pensamos assim, pare. Deus ama aquele que faz com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus recompensa aquele que faz e dá com alegria. Deus engrandece aquele que faz e dá com alegria. Deus aumenta o ganho daquele que faz e dá com alegria. Deus faz prosperar aquele que dá e faz com alegria. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 8, eu peço a irmã Aline, versículo 1, eu vou citando aqui, Aline, e você vai ajustando para mim, porque são vários versículos. Versículo 1, segundo aos Coríntios, capítulo 8. Depois o 4, tá? E também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas na Macedônia. Versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. O 6 agora. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça em vós. O 7.
Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. O 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. Versículo 19. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça, ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Repara que em todos esses versículos, Paulo está falando da participação de pessoas que, com amor e com generosidade, sustentam a obra e cuidam dos necessitados. Ele fala de graça. Repararam que em todos os versículos está escrita a palavra graça? Ele não está falando de obrigação. Ele não está falando para eles serem generosos, para não serem achados em falta, mas ele está falando para eles serem generosos e amorosos e serem doadores, ofertantes, dizimistas, colaboradores, por graça. Por causa da graça de Jesus Cristo. E ele cita Jesus Cristo como aquele que deixou a riqueza do céu, o trono do Pai, fez-se pobre, mendigo, andou pelas ruas, sem ter onde reclinar a cabeça, sem ter muitas vezes o que comer, morreu na cruz como um maldito, levando sobre si a culpa do nosso pecado, para nos dar a graça da salvação. É a isso que Paulo compara a generosidade, o amor em contribuir, em trabalhar, em doar para a causa de Cristo. Porque Cristo se deu por inteiro pela sua igreja, por você. Ser generoso, contribuir, é algo que deve ser pensado, compreendido e exercitado, fazendo com graça, não por obrigação, e muito menos com medo de ser apontado como uma pessoa que foi achada em falta. Mas não é só isso. Jesus Cristo chama a atenção aqui falando e criticando, ou falando para os escribas e fariseus com o problema do exercício da fé deles. Dar o dízimo da hortelã e do cominho, que não significa nada, não caracteriza a fé. Contribuição motivada por fé é a segunda questão abordada no que Jesus ensina sobre a questão do dízimo. Contribuição motivada por fé. Os ouvintes de Jesus, na verdade, estavam esvaziados de fé, estavam vazios de amor, mas carregados de interesses, e faltosos com a generosidade, e faltosos com a graça de contribuir, faltosos com a graça da expansão do reino, a ponto de rejeitarem Jesus, que mais tarde eles vão até matá-lo e vão crucificá-lo por causa das suas pregações e das suas obras. Meus irmãos, generosidade se expressa de modo prático. Quando contribuímos, estamos expressando fé num Deus que supre todas as nossas necessidades. Por isso que a fidelidade no dízimo e na contribuição à casa do Senhor, doando, ofertando, ajudando e se fazendo presente e realizando o trabalho do Senhor, é algo que se deve fazer com fé, para a honra e glória de Deus, o nosso Pai, para promover o Evangelho, para promover o reino, para promover o bem, para promover a graça do Senhor na vida das pessoas.
Vamos voltar lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8 e 9. Segundo aos Coríntios 9, 8 e 9. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Volta ao versículo anterior. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, para que podeis ter tudo o que se doa, muitas vezes multiplicados. Por isso que doar, ofertar, dizimar é um exercício de fé, é um ato de fé, é uma entrega pela fé. Há igrejas que são enganadoras, pregações enganadoras, que inconsequentemente envolvem os seus membros, da mesma forma hipócrita como os escribas e os fariseus faziam, dizendo que é dando que se recebe. E há muitas pessoas que entregam tudo que têm, atendendo a esses clamores. Mas não é assim na sua igreja. Não é assim aqui nessa igreja. Não é assim que nós verificamos o que diz a palavra de Deus sobre a oferta, sobre o dízimo e sobre a doação e a generosidade. Não é assim aqui. Quando Malaquias disse, ó, provai e vede que o Senhor é bom, ele está dizendo, façam isso pela fé, e vocês verão o Senhor derramar copiosamente ricas chuvas de bênção sobre suas vidas. Tirem prova disso. Experimentem, vivenciem isso. Em outras palavras, façam isso por fé, movidos pela fé. Você já reparou? Para quem não exercita a fé, você já reparou que ganhar 10 mil, ganhar 20 mil, ou ganhar 2 mil, ou ganhar 1.000, é a mesma coisa? É como um saco furado. Nunca basta. Nunca basta. 20 mil é pouco, 30 mil é pouco. Ah, pastor, é que você não me conhece. Dá 20 mil para mim, para você saber o que eu vou fazer com ela. Pois é, talvez você já tenha recebido herança de pai e de mãe. Ou você tem alguém na sua família que recebeu herança de pai, de mãe, de avô, de tia. O que sobrou dessa herança? O que sobrou? Do jeito que veio, vai. E aí o autor da música que disse que dinheiro na mão é vendaval, é exatamente isto. Vem e vai. Quando nós vemos por fé, queridos, nós cremos no Deus que nos supre de todas as necessidades e que é capaz de fazer o pouco virar muito. E Ele faz com que nós superabundemos em graça em todos os aspectos. E o maior resultado disto, o melhor resultado, é quando fazemos isso com fé, porque nós crescemos na fé. E crescemos na confiança e na comunhão com Deus. Quem tem a mão encolhida, pouco dá. Mão encolhida é isso, braço curto é isso. Ou mão fechada, mão de vaca, ou mão no bolso. Aquele que está sempre segurando. Já ouviu a frase, fulano tal tem um escorpião no bolso? E você já ouviu falar que essas pessoas estão sempre se queixando que está faltando, que não tem? E na maioria das vezes não é mentira, é verdade.
Isso é a prova de que sem fé é impossível agradar a Deus e ser abençoado por Deus. E para terminarmos, contribuição e generosidade, meus irmãos, são atos de autodoação e de boa vontade. Autodoação. Autodoação. O texto nos mostra que o segredo da generosidade é o fato de se dar primeiramente ao Senhor. É isso que Jesus está questionando ali deles, entre os fariseus e os escribas. E isso ocorre quando o crente compreende que Jesus se fez pobre para enriquecer. Então se pratica a autodoação como uma entrega completa ao Senhor. O apóstolo Paulo mostra que Jesus Cristo é o dom inefável de Deus. É o presente maior de Deus. Diante de tão grande bondade de Deus, as outras coisas se tornam mínimas. Quem encontrou Cristo, encontrou a pérola de grande valor e se torna a pessoa mais rica da face da terra. Por isso, contribui, participa, se faz presente, doa, é liberal, é confiante naquilo que faz em prol da causa do Senhor, em prol do semelhante, em prol do irmão, em prol da igreja, em prol do povo de Deus. Há certos modismos, ou modinhas, como se diz hoje não se fala modismo, que é uma palavra muito sofisticada, então se fala muito em modinha, né? Mas isso é modinha. Há certas modinhas entre os crentes muitas vezes. Veio num culto, o pastor falou, talvez você hoje não volte mais aqui, porque o pastor falou sobre esse ensino de Jesus, sobre ser dizimista, ser ofertante, ser generoso. Fala assim, eu estou agora magoou, não ponho mais o pé na igreja. O pastor está falando de dinheiro. Agora não venho mais aqui. Então há certas modinhas assim na igreja. Magoei, aqui eu não venho mais. Magoei. E aí se magoa com a irmã da SAF, se magoa com o irmão, se magoa com o diácono, se magoa com o presbítero, se magoa com o pastor. Que tem de gente que se magoa com o pastor, é impressionante. Não venho mais, não entrego mais o meu dízimo aqui. Irmãos, pensemos na nossa autodoação em primeiro lugar. Pensemos no que significa entregar nossa vida a Jesus. Não à igreja, não ao pastor, não a fulano ou ciclano, mas entregar a nossa vida a Jesus. Mateus capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Versículo 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Participar da igreja de Cristo, do reino de Deus, é o maior bem que nós possuímos. Por isso, vale a pena vender tudo o que temos para ter essa pérola de grande valor. Eu quero terminar esta mensagem acrescentando o seguinte: a generosidade é algo prático e inerente à vida cristã. Na verdade, generosidade é o espelho real do cristianismo. Generosidade é a identidade verdadeira do crente. É impossível ser crente, ser cristão, se não for generoso. E isso se explica pelo fato de Deus ser generoso ao extremo. Ele criou o mundo, estabeleceu a ordem funcional da criação, e quando a criação foi estragada, Ele providenciou o meio para restaurá-la. Ainda prometeu nos levar para um lugar igual ou melhor do que o mundo criado. Contudo,
nem todas as pessoas possuem o senso da generosidade como um privilégio concedido por Deus. Ser generoso, dar com alegria, ofertar por amor, fazer isso pela fé, ser autodoador, contribuir motivado pela graça de Deus, é algo que nos caracteriza como crentes. Deus deu prova de amor para conosco, como o maior generoso de todos os tempos. Assim devemos também ser. Assim devemos também fazer. Certa vez, Jesus Cristo disse uma frase sobre generosidade da sua parte, que me toca profundamente. Na noite de ontem, eu assisti um filme. Se você tiver um pouco de estômago para assistir, eu recomendo que você assista. É o filme que trata da questão do acidente daqueles atletas lá no ano de 1972, na Cordilheira dos Andes. Assista esse filme. É forte, é pesado. E quando naquele momento muito difícil deles, e eles sobreviveram porque eles comeram os mortos que estavam ali, uma das pessoas, um dos últimos a morrer, ele deixou um bilhetinho, escrita a frase que Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, que dá a vida pelos seus. E ele morre, e ele serve de alimento para os seus amigos ainda vivos. Foi a forma dele dizer: eu vou morrer e estou morrendo. Vocês podem me comer para vocês viverem, até chegar o socorro. Jesus deu sua vida por nós na cruz. Ele não ficou lá. Seu corpo não se derreteu. Ele ressuscitou, como prova do poder de Deus em relação à generosidade de Deus para conosco. Por isso, meu irmão, reflita e pense bem nessa questão sobre a sua relação com a contribuição, com o dízimo, com a oferta na casa do Senhor. Lembre-se, Deus abençoa aquele que contribui com alegria e com amor. Deus abençoa. Quero te convidar agora a fazer uma oração, a entregar-se a Jesus, a Deus, e especialmente a entregar a Deus a sua vida profissional, o seu trabalho. Você trabalha, você que é aposentado, entregue a Deus o bem que Ele proporcionou a você depois de anos cumprindo o dever de estar lá trabalhando, suando a sua camisa. Agradeça ao Senhor por isso e coloque a sua vida nas mãos do Senhor para ser usado por Deus, para ser um instrumento nas mãos de Deus. Não estou pedindo para você nada, exceto isto: consagre ao Senhor a sua vida, os seus bens e o seu dinheiro. E o que Deus mover o seu coração para fazer, em prol do Evangelho, em prol da Igreja de Cristo, em prol do Reino, lembre-se, não é por obrigação, não é para não ser achado em falta, mas por generosidade e por amor. Vamos orar? Senhor, eu quero aqui te agradecer pela vida do irmão e da irmã. Primeiramente, eu quero bendizer ao Senhor, porque são irmãos dedicados, esforçados, bons trabalhadores, que
fazem prosperar o local do trabalho onde se encontram, fazendo fielmente, cumprindo fielmente o dever, e diariamente se entregam a essas tarefas com alegria, com dedicação, com esforço, com disposição para o trabalho. Ó Pai, dê-lhes cada vez mais saúde, vigor, discernimento e sabedoria, para que possam realmente serem bênçãos ali, fazendo a empresa e o local do trabalho prosperar e melhorar cada dia. Peço a Deus que o Senhor abençoe para que ninguém seja faltoso, sim, em estender a mão em iniquidade, mas que sejam fiéis naquilo que foi confiado às suas mãos. Abençoe-os, ó Deus, com inteligência, com sabedoria, com destreza, para fazerem bem o seu trabalho, os seus trabalhos. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão começando um novo trabalho a partir dessa semana, que possam ali, ó Deus, entender a importância de serem instrumentos em Tuas mãos, para fazerem, em primeiro lugar, bem feito o trabalho que foi confiado, mas também para serem testemunhas do Teu reino. Pai, eu quero Te agradecer por aquele irmão ou por aquela irmã que já se aposentou, depois de tantos anos de trabalho árduo, de dedicação e entrega. Faz-os, ó Deus, também crescerem e prosperarem. Faz-os, ó Deus, sábios para administrar esse ganho justo e honesto. E traga-lhes, ó Deus, a bênção de ainda serem também instrumentos, pessoas usadas por Ti no Teu reino e na Tua igreja. Ó Pai, que a Tua palavra nos faça entender que muito mais do que a obrigação, nós possamos, ó Deus, sermos consagrados ao Senhor, através da nossa generosidade, do nosso amor, no exercício da fé. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sustentado a nossa igreja, o Senhor não tem deixado faltar aquilo que nós precisamos, o Senhor tem nos dado conforto, o Senhor tem nos dado condições ao longo desses anos já, de mais de 120 anos, mais de tantos anos da Igreja Presbiteriana do Brás. Louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel e cuidadoso com este rebanho e com a Tua igreja. E tem nos dado o privilégio e a bênção de gastar o nosso tempo aqui no templo ao Teu serviço, com a pregação, com a evangelização e com o ensino da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.